Fala pessoal, então começando o vídeo da nossa disciplina de desenho topográfico e antes de entrar propriamente dito lá em desenho topográfico com o AutoCAD, nós vamos ver então o software Word e Excel e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o Word que está lá no pacote Office da Microsoft, tá? Não vou aprofundar me aprofundar nele, né? Ele vai ser o básico ali para a gente estar conseguindo fazer os nossos documentos aí, como relatório técnico e também o currículo que vai ser a atividade proposta aqui nesse vídeo, tá? Então, para iniciar, né? Quando vocês abrirem o Word, vai entrar nessa tela aqui e primeira coisa a gente pode então tá vendo como que tá o nosso layout, que seria o tamanho do papel, as margens, orientação, tá? Então, tamanho do papel tem basicamente alguns aqui que a gente vai estar usando basicamente é o A3, o A4 e o A4, o A5, né? Nos nossos documentos, basicamente o A4, né? Que é o que normalmente a gente compra essas resmas de papel, tal, ou quando a gente vai lá fazer uma cópia, também vai, o cara por padrão vai ter esse tamanho A4 lá, né? Então já está no A4, né? Tá aqui o A4 já selecionado. Podemos mudar a orientação também, retrato ou paisagem, né? Então o retrato ele vai ficar com uma altura maior que a largura e a paisagem a largura maior do que a altura, né? Então, para os nossos documentos, também a maioria vai ser no retrato, às vezes uma tabela, alguma imagem, a gente pode estar mudando a orientação. E também tem as margens, que já tem algumas pré-definidas aqui, então normal, né? Tem os valores aí, superior, inferior, esquerda, direita, estreita, moderada, larga e a espelhada, tá? E também podemos vir aqui em imagens personalizadas e colocar a nossa. Por exemplo, superior 2,5, inferior 2,5, esquerda 2, direita 2. Por exemplo, tá? E aí a gente aumentou um pouquinho a área útil em relação ao normal, que usa esquerda e direita 3. Tá? Então, esse é o inicial ali, o básico, né? Para a gente estar configurando as nossas folhas. E aí tem alguns outros itens que eu vou passar para vocês, por exemplo, as fontes, né, que vai estar aqui no menu página inicial, tá? E as fontes aí tem então várias configurações, né? O tipo da fonte, o tamanho, tá? Negrito, itálico, a gente pode botar sombreamento, mudar a cor, tá? Então, primeira coisa seria o tipo de fonte, né? Por exemplo, esse aqui é a Calibre. Tá? Outra bastante utilizada também aí, o Arial. E também bastante utilizada a Times New Roman. Mais utilizada eu acredito que seja aí a Arial, a Calibre também, tá? Mas a Arial mais utilizada, Times New Roman já é um pouco mais elaborada aí a fonte, né? Tá? Mas para os documentos técnicos, a maioria deles vão estar utilizando essa fonte aí. Daí a gente pode estar com, né? Eu selecionei ali a fonte e escrevi, ou com o texto selecionado, você também pode estar alterando aí, né? Então, para outras letras. Essa aqui é a Book Antiqua, vou voltar aqui para o Times New Roman. Outra configuração, então, é o tamanho, que eu posso estar aumentando aqui, ó, pelo Azinho, ou escrevendo, ou selecionando um desses pré-definidos. Reparem que quando eu vou aqui nas letrinhas, aqui, ele vai conforme essa aqui, né, ó, 28, 36, 48... Outra configuração que a gente vai ter então seriam aqui as
essas opções, né? Por exemplo, tudo minúscula, tudo maiúscula, tá? Ó, ele alterna aqui o que está minúsculo e maiúsculo, quer ver? Ó, colocar cada palavra em maiúsculo, ele também altera aí, faz ao contrário, ou primeira letra da frase em maiúsculo, são algumas opções aí que ele tem também, tá certo? Então, dá pra gente remover também toda as configurações, e aí ele vai para a configuração padrão, tá certo? Que nesse caso aqui estava como calibre 11. Outras coisas também, ó, negrito, itálico, o sublinhado, tem algumas outras opções de sublinhar também, traçado, subscrito e sobrescrito, né? E aí alguns outros padrões aí, também tem contorno, sombra, tá? Também dá pra gente colocar um fundo aí na letra e alterar a cor da letra. Beleza? O automático então aí é o preto, tá? Outra coisa que a gente vai ter são os alinhamentos, tá? Eu vou copiar um texto aqui. Então, tem um texto aí padrão só para mostrar para vocês. E ele vai estar basicamente assim, ó, com ele alinhado à esquerda, é o que já vem, é o padrão, né? E aí dá pra gente alterar, colocar, ó, centralizado, alinhado à direita ou justificado. O que é o justificado? O justificado é quando ele aumenta o espaço aqui entre as palavras, tá? Ele compensa, né? De forma que ele fique exatamente no final da folha aqui, da área útil da folha, na esquerda e na direita, tá? Então, eu vou tirar, vou botar assim, só alinhado, tá vendo? Sobram uns espaços maiores, outros menores. O justificado, ele alinha dos dois lados. E outra coisa que a gente tem também é o espaçamento aqui, ó, entre as palavras, né? Entre as linhas, tá? Ó, padrão 1, dá pra gente botar 1,5, aumenta um pouquinho, 1,15, né? Aumenta um pouquinho, 1,5 aumenta mais, tá? 2. E se a gente ainda for lá em opções de espaçamento da linha, tem essa opção aqui também que é legal, ó, que é o espaçamento depois do que? Do parágrafo, tá? Então, por exemplo, ó, vamos deixar aqui com 1.15, deixa com isso, 1.15 tá bom. Aí quando eu for começar a próxima linha, vou botar o texto de novo, ó, ele não tem uma linha a mais aqui, ó, mas reparem que a distância desse para esse, ela é um pouco maior, que é aquele 8 aqui, ó. Vou botar aqui 15 para vocês verem a diferença. Ó, ele aumentou mais ainda. Então, é o distanciamento entre um parágrafo e outro, além do espaço entre as linhas, né? Tá? Uma outra coisa que a gente tem aqui no parágrafo, que a gente pode colocar, é, por exemplo, a questão de itens, né? Por exemplo, esse aqui podia ser o item 1, aqui o item 2, e a gente colocar um numerador, né? Ou um símbolo, tá? Um marcador ou um numerador, né? Que eles chamam. Então, ó, botei um marcador, ou poderia ser um numerador. Aqui tem outras opções, ó, com letra também, letra e parênteses, letra minúscula, letra e ponto, tá? Número e parênteses, número e ponto, número romano maiúsculo, minúsculo, tá? Tem algumas opções. Vou deixar aqui como número e ponto. Por exemplo, se eu vier aqui adicionar, ó, ele vai continuar lá do primeiro, beleza?
E aí aqui tem uma outra opção, que se a gente for aqui ó, no parágrafo, tá? E a gente mudar aqui de corpo de texto para nível e dar um OK, aqui é a mesma coisa, ó. Vou mudar aqui para nível 1. Olha o que ele vai fazer. Eu consigo retrair o conteúdo que está nele. Estão vendo? Ó? Ele ativa essa setinha. Então, ó, mudando o nível do tópico para nível 1, né? Eu posso botar outros níveis aí, que aí ele vai acabar não recolhendo, tá? Os outros, né? Mas tudo que for nível 1 e tiver abaixo desse numerador, ele vai acabar ali retraindo. Beleza? Então esse aí foi o expandir e o recolher que a gente viu. Outra coisa que a gente pode ter também é o cabeçalho, tá? Para o currículo, o cabeçalho não tem muito sentido estar utilizando, mas para outras coisas como um relatório técnico, onde vão ter várias páginas, o que a gente botar aqui no cabeçalho, por exemplo, o logo da empresa de vocês, e aqui do lado o nome, o telefone, alguma coisa assim, vai aparecer em todas, assim como o cabeçalho como o rodapé, né? Ó, para acessar ele eu só dei 2 cliques ali em cima, ele já acessou o cabeçalho, e também eu posso inserir aqui o número de página, normalmente num relatório técnico no rodapé, né? Ó, fim de página, e coloca lá a numeração, conforme for tendo outras folhas, ele já vai mudando essa numeração aí, né? Então, ó, vamos lá para a segunda folha, ó, ele já fez o número 2, e se tivesse alguma coisa escrito no cabeçalho, quando a gente for lá para outra página, já está escrito também, ó, tá? Ó, então, cabeçalho já está ali também, número de página. Então, para o relatório técnico, isso é bem legal também, beleza? Aí a atividade que a gente vai propor para vocês, então, é uma coisa que para quem for procurar emprego aí, né, tanto emprego quanto estágio, vai precisar de um currículo, tá? E aí é um bom treino aí para vocês estarem fazendo essas configurações aí que eu mostrei para vocês, tá? E vai ter esse arquivinho aí disponível para vocês baixarem também. E aqui está basicamente o conteúdo que deve ter um currículo, né? Tá? A fonte aqui, ó, www.vagas.com.br, tem esse modelo aqui. E aí seria legal vocês então estarem fazendo esse currículo na nossa primeira atividade. Tá? Então, ó, começa com os nossos dados pessoais, né? Sempre nome completo, e-mail, telefone, tá? Não tem necessidade de colocar pretensão salarial em nenhum lugar do currículo, tá? Isso vai ser perguntado pelo entrevistador, pelo rapaz lá que vai estar selecionando, né? Tá? Na sequência, o objetivo profissional ou área de atuação, como por exemplo técnico em agrimensura ou auxiliar de topografia, desenhista, alguma coisa assim que você esteja procurando, né? E o resumo das qualificações, como, por exemplo, técnico com experiência em operação de equipamentos topográficos ou desenhista topográfico, tá? Ou alguma outra que você ache relevante ali para aquela vaga que você vai estar concorrendo. As experiências profissionais, sempre colocando a mais recente, né? Ou a que você tá, ou o teu último emprego primeiro. Então, ó, nesse caso aqui, 6 de 2013 até o atual, caso você esteja empregado, né? Técnico de laboratório de topografia. Na sequência, os outros empregos ali que ele teve, ó, de 6 de 2010 a 7 de 2014, sócio da empresa. De 1 do 8 a 5 do 10, atuação como profissional autônomo. Tá? Então, são itens aí da experiência profissional que vocês vão estarem colocando.
Essa parte aqui de realizações, caso você tenha feito algo que você considere relevante ali, né? Então, por exemplo, aqui, elaboração de manual técnico operacional para equipes de topografia, o que gerou uma padronização dos serviços, produzindo economia e agilidade para a empresa. É uma coisa bem relevante, né, para uma empresa de topografia que você desenvolveu. Então, é legal colocar ali nas realizações, né, caso você tenha feito alguma outra, e colocar essas realizações que você fez, tanto como tendo a tua empresa ou como trabalhando numa outra empresa, né? Ali a formação, tá? Então, a formação técnica agrimensura, tá? Outros cursos ali que você tenha feito, e também o teu nível ali de idioma, tá? Idioma ali, inglês intermediário, espanhol avançado. Outras informações complementares, tá? Neste campo você deve destacar o que é interessante e pertinente à vida profissional, mas não se enquadrou em nenhum desses campos anteriores, como algum outro curso, né, que não seja de formação, da sua formação técnica ali, formação acadêmica, mas que é interessante, né, você colocar ali, participação de comitês, entidades, fóruns, né, grupos de pesquisa, ou alguma atividade voluntária, tá bom? Evite descrever hobbies, pretensão salarial e referências, tá? Essas informações serão solicitadas pelo recrutador quando for conveniente para ele, quando for importante para ele, tá certo? Então o exercício aí para vocês é estar fazendo esse currículo aí e mandando pra gente. Vai estar disponível para vocês esse arquivo, tá certo? E aí mandar pra gente pelo SIGA ou por e-mail, né? Nessas primeiras semanas pode ser que o SIGA ainda não esteja 100%, vocês podem estar mandando por e-mail pra gente, tá certo? Então esse foi o vídeo aí referente ao Word do pacote Office, e até o próximo vídeo.